Muito bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus nos enriqueça de sua graça e de sua misericórdia. Queremos falar sobre um assunto que é muito comum hoje dentro da medicina, dentro da vida que as pessoas vivem: a intoxicação. Então, quando nós somos intoxicados, deve-se buscar a desintoxicação. O que vem a ser essa intoxicação? É o aparecimento de sinais e sintomas prejudiciais aos seres humanos, aos animais, devido ao contato com substâncias químicas, remédios, comidas, produtos de limpezas, venenos, perfumes e assim sucessivamente. Então, dentro do mundo natural, então pode haver uma intoxicação por uma fórmula que tem no medicamento que a pessoa vai usar, que é receitado para combater algo que está prejudicando a pessoa. Mas aquela composição daquele remédio pode ter alguma coisa que o organismo da pessoa vai recusar, vai sofrer uma alergia, vai sofrer uma reação contrária. Então ele se torna uma pessoa intoxicada pelo próprio remédio que ele teria que usar. Então o que acontece? Ele tem que se desintoxicar e usar um outro remédio que não contém aquela fórmula. E às vezes se comem uma comida, tem alguma coisa, um ingrediente ali, e a pessoa tem que ser internada e chegam uns até a morrer. Temos visto tantas coisas acontecendo. Cheiro de venenos. Não precisa nem de tomar, às vezes, certos produtos de limpeza. Então vejam bem que dentro do mundo natural, as pessoas têm que depois se limpar, se purificar, tirar aquilo do organismo para ter uma vida saudável. E ter cuidado para não ingerir, nem cheirar mais aquele tipo de coisa, aqueles medicamentos, aqueles produtos químicos. Agora, os seres humanos também podem ser intoxicados no seu espírito, nas suas mentes. Eles podem se sujarem com pensamentos ruins, com ações ruins, com palavras ruins, e podem se intoxicar com um falso ensino, baseado até na própria Bíblia. Aquilo que deveria salvar e às vezes está condenando e matando. Então vejam bem como que nós devemos estar em contato sempre com Deus. Então nós encontramos Davi no Salmo 51 clamando: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Por quê? Ele estava intoxicado pelo pecado do adultério. E ele estava angustiado e clamando. Então tinha que buscar o socorro em algum lugar, um pronto socorro de Deus. Tem que correr. Certas pessoas que são intoxicadas têm que correr. Às vezes a pessoa tem que
colocar uma velocidade no carro máxima para chegar a tempo de ter um socorro antes que aquela pessoa morra. Intoxicado com o veneno de uma cobra, com o veneno de um escorpião, tem que ser ágil. E vejam bem que quando Davi ouviu a sentença que ele mesmo tinha dado, que era ele aquele homem, depois que o profeta esteve ali na sua casa e mostrou para ele que ele era aquele homem que estava intoxicado com o homicídio, estava intoxicado com o adultério, ele rapidamente foi ao pronto socorro de Deus. E na sua oração ele gritava: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Ele reconheceu que ele estava precisando. No verso 7 ele clama: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. A sua doença, o seu mal, a sua angústia, era justamente porque ele tinha transgredido o mandamento de Deus. Meus amados, preciosos irmãos, nós devemos observar que tipo de alimento espiritual estamos comendo, se aquilo está envenenado, uma doutrina errada, falsa, mentirosa, envolvida em uma bela embalagem. Os comidas envenenadas, envolvidas em papéis brilhantes, bonitos, atrativos. Natural, tem que buscar o pronto-socorro para desintoxicar. Espiritual também. Se você está envolvido em um falso ensino que torce as Escrituras, você está intoxicado. E engraçado é que todas as pessoas que torcem a Bíblia, que inventam coisas, criam doutrinas, existe que é só para os revelados. Eles usam a própria Bíblia para enganar as pessoas. Vejam bem. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Nós devemos buscar esse socorro de Deus para purificar o nosso espírito, os nossos corações. Porque o coração que está contaminado deixa descer pela mente e entra pela mente e chega ao coração. Então aquilo ali fica enraizado ali. Tem que haver um clamor por a libertação. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Temos que buscar essa purificação. Então, tirar esse veneno impregnado e buscar essa purificação através da lavagem pelo sangue, porque todas as coisas se purificam ali através do sangue no Velho Testamento. E Jesus, para purificar-nos uma vez por todas, ele teve que também derramar o seu sangue. Porque Paulo, a carta aos Hebreus, a partir no capítulo 9, ele diz que todas as coisas se purificam através do sangue. Todo pecado, o antídoto contra o pecado era o sangue. Então, quando a pessoa intoxica com um veneno ou com qualquer outra coisa, leva-se ao rótulo daquilo.
para que o médico que vai atender saiba qual é o antídoto que vai combater aquele veneno. Se você é picado por uma cobra, a recomendação é que você conseguir leve aquela cobra, para saber que ali ele sabe qual veneno aplicar. Se você está sendo intoxicado por uma perversão da palavra, volte para ela. Não deixe as pessoas colocarem na sua mente algo que é contrário a ela. Na primeira carta, Pedro escreve no capítulo 1, verso 22: tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade. É tão difícil obedecer a Bíblia como ela é? Tem que arrumar um intérprete para ela? Gente, o que você precisa é simples, não é complicado não. Os homens é que complicam. Salomão escreveu: Deus fez a vida simples, mas os homens criaram muitas invenções. É simples, Deus é simples. Deus é humilde. Deus se agrada de um coração humilde. Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Deus não precisa de ninguém interpretar sua palavra. O próprio Espírito Santo, ele se encarrega de fazer isto. Ele se encarrega de nos mostrar aquilo que nós precisamos. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar... Coloca a interpretação nisso aqui, você vai pensar, mas Ele já se manifestou. Para muitos sim, já selaram os seus testemunhos, já morreram. Agora, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Você não vai ver Jesus? Eu verei Jesus, porque eu creio no que está escrito. Agora, e todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo também, como ele é puro. Como ele é puro, como ele é puro. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E o homem, por natureza, ele é transgressor. Agora, bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Mas o Romanos 7 em nós nos leva às vezes a fazer algo que nós não queremos fazer. Mas todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele pode até errar, mas ele não vive na prática do erro, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Ele se desintoxica dessa natureza errônea, dessa natureza que ama pecar.
Ele se desintoxica dessa natureza que ama a cobiça, que ama a mentira, que ama o engano, que ama a trapaça. Então agora ele tem uma natureza que ama a justiça, que ama a verdade, que ama fazer o bem. E quando algo acontece e ele comete algo que não é segundo a sua natureza, aquilo lhe faz mal. Quando alguém come alguma coisa que não é segundo a sua natureza, ele tem alergia àquilo, aquilo lhe faz mal. Então ele tem que se desintoxicar daquilo. Davi fez algo que não estava segundo o seu coração. E quando ele se viu diante daquele pecado, então ele clamou, ele gritou: purifica-me, lava-me com hisopo e ficarei limpo. Olha, quando o cristão nascido de novo comete algo, faz alguma coisa que não é próprio para ele, aquilo lhe faz mal, o seu coração dói. Você sabe que você errou. Davi sabia: a minha transgressão está diante de mim, eu sei o que eu fiz. Por isso é que o cristão não peca, que ele não vive na prática do pecado. Aquilo dói lá dentro e o primeiro passo que ele tem que fazer é buscar se consertar, é buscar a confissão, é buscar o perdão, é se desintoxicar daquilo que contaminou o seu coração, a sua mente. Oh, que maravilha é a palavra de Deus dentro de nós, não apenas aqui no papel, mas dentro dos nossos corações. Que Deus nos dê isto, que Deus te conserve na palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.